Apocalipse capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte, irmãos. Todos já acharam? Oi? Não entendi. Feche seus olhos. Santo Deus, a tua palavra está aberta diante de cada um de nós, e nós não temos a ousadia de falar sobre ela, de escutar sobre ela, sem pedir a unção do teu Santo Espírito. Fala às nossas mentes, fala aos nossos ouvidos, mas principalmente, meu Deus, fala aos nossos corações. É o que te rogamos em nome de Jesus, amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz o seguinte: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim também como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Aqui fala de vitória, aqui fala de recompensas. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo de poucos minutos, que ele é muito importante para aquilo que a gente vai tratar nesse momento agora. Eu não sei se você já ouviu falar no teste do marshmallow. Quem já ouviu vai relembrar um pouquinho, e quem não viu vai degustar um pouquinho esse vídeo, que ele é bem curioso. A essência do teste do marshmallow é que crianças são colocadas dentro de uma sala e que a pessoa vai oferecer o marshmallow para essa criança. E ela tem duas possibilidades. Here's the deal. Marshmallow for you. Marshmallow You can dele. either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. O marshmallow já é dele, ele pode comer a hora que ele quiser. Mas se ele esperar um pouco, no final ela vai dar mais um marshmallow para ele. E o marshmallow então é a fonte do desejo e a fonte de tentação dessas crianças. Ela não falou nada sobre cheirar. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. Percebam que não é fácil, porque elas gostam do marshmallow. Ele é cheiroso, ele é saboroso. O menino até procura não olhar. Mas tocar não tem problema. Se eu cheirar com a boca... Oh, que desespero. Só um pedacinho, não tem problema. Tadinho. Só um pedacinho, ninguém vai perceber, só para sentir o sabor. All right, so it's up to you. You can have it now, or you can wait. Okay? Olha essa angústia. I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Obviamente que as crianças não sabem que estão sendo observadas. Elas acham que estão sozinhas. Essa daí já... Eu não quero nem ver. Opa, calma. Essa já se entregou, já foi. Não. All right, so I'm gonna leave, and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now, or you can wait. Either way, okay? Essa não esperou nem a explicação terminar e se entregou. Só se vive uma vez. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them.
Ele mereceu. Gente, o teste de marshmallow, ele foi idealizado na Universidade de Stanford, mais ou menos nos anos de 1960, e aproximadamente 550 crianças participaram desse experimento, nessa etapa inicial. E depois que eles criaram o teste, eles passaram a avaliar não apenas o teste em si, mas o que acontecia com cada criança depois de um tempo após passar por esse teste. Então eles começaram a aplicar o teste nas crianças, registrar os seus resultados, e depois de 10 anos eles iam acompanhar como a vida dessas crianças estava. Que tipo de jovens eles estavam se tornando? Aquelas que haviam cedido à tentação e aquelas que haviam resistido em nome de um bem maior, mas que só viria no futuro. E durante os anos de 68 até 74, eles fizeram essa análise, e depois de uma década, que é um período bastante robusto na área de pesquisa, eles chegaram à seguinte conclusão: que as crianças que, conforme alguns exemplos que nós vimos no pequeno vídeo, que as crianças que conseguiam resistir ao marshmallow, as pessoas que abdicavam de um prazer imediato para poder lançar mão de um prazer maior, mais abrangente no futuro, essas crianças que conseguiam resistir, elas eram crianças que depois de 10 anos, na sua maioria, tinham uma massa corporal melhor, ou seja, eram pessoas menos dadas à obesidade, ou estarem um pouquinho mais fofinhas, como se diz por aí. Eram pessoas com uma autoestima mais elevadas. Eram pessoas que, quando estabeleciam seus objetivos, elas tinham uma probabilidade estatística maior de alcançar esses objetivos que elas enfrentavam. Eram jovens que, quando enfrentavam as frustrações da vida, elas tendiam a enfrentá-las com melhor qualidade. Elas saíam melhor das frustrações da vida. Elas tinham uma capacidade maior de se concentrar, que é uma dificuldade de hoje em dia que nós temos. Eram mais inteligentes, mais autoconfiantes e mais confiáveis do que os seus colegas que haviam cedido à tentação. Eram pessoas que planejavam mais, que tinham melhores desempenhos em testes vestibulares ou em algo parecidos, utilizavam muito menos drogas e eram pessoas que tinham uma capacidade maior de preservar os seus casamentos, inclusive os matrimoniais. Pessoas que, as crianças que não cediam à tentação de consumir imediatamente o marshmallow, elas preservavam seu casamento, preservavam uma fidelidade conjugal maior do que aquelas crianças que no passado haviam lançado mão disso. Jorge, mas é apenas um marshmallow, você pode pensar. Tem um autor muito interessante que eu conheci através da minha esposa, que ela é pesquisadora nessa área, chamado Albert Bandura. Albert Bandura, ele é um psicólogo americano, que ele foi o criador da teoria social cognitiva, que está mais ou menos ligado à parte de autorregulação. E os estudos dele vão também ao encontro desse conceito. Pessoas que são autorreguladas, pessoas que se controlam, pessoas que não cedem às tentações, são pessoas que no âmbito geral da vida tendem a ser mais felizes. Você pode estar se questionando, e você em casa, deixa eu vir aqui para a câmera, você em casa também pode estar se questionando: Jorge, tudo bem, é muito interessante isso, mas o que isso tem a ver com Bíblia? O que isso tem a ver com vida espiritual? No frigir dos ovos, o que isso tem a ver com salvação? E a gente pode com muita tranquilidade dizer que isso tem tudo a ver com salvação. E eu, durante um tempo, esse sermão de hoje, ele faz parte de uma série que eu faço com a minha esposa, chamado O Universo por Trás das Ações. Em breve toda essa série vai estar disponível no YouTube. Mas tem uma coisa interessante sobre isso. Quando nós buscamos na Bíblia, ou pelo menos um personagem na Bíblia, onde a gente consegue verificar de que forma a autorregulação ou a falta dela, como isso impacta nas suas decisões, nas suas escolhas, na sua edificação espiritual e no seu destino. E aí eu queria
com vocês, de uma forma bem rápida e bem objetiva, que nós pudéssemos refletir sobre um personagem chamado Sansão. Talvez você tivesse pensado em Daniel, talvez você tivesse pensado em José, talvez você tivesse pensado até mesmo em Jesus. Pessoas que tiveram grandes tentações diante de si, que tiveram a possibilidade de abrir mão do seu caráter, de escolhas de bens temporais, mas não o fizeram. Pessoas que resistiram às tentações pensando num bem maior. Mas esse personagem, ele é um personagem muito interessante para os exemplos e para os efeitos que isso vai acontecer. Porque se nós formos lá no livro de Juízes, te convido agora a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 13, versículo 5, nós vamos ver que a origem de Sansão não foi um jovem qualquer, não foi uma criança qualquer. Sansão, ele foi, na verdade, a origem dele não era sequer para ter acontecido, porque os pais de Sansão, a mãe de Sansão, os pais de Sansão eram estéreis, não poderiam ter filhos. E isso é uma tragédia que muitos casais enfrentam nos dias atuais. É uma tristeza muito grande, uma mulher, dentro do DNA que Deus colocou, dela querer ser mãe, de colocar um filho no colo, de educar uma criança, e de através de alguma limitação física ou outra qualquer, de uma mulher não poder ser mãe. Mas naquele caso, era a realidade que aquele casal vivia, até que o anjo do Senhor aparece para eles e faz uma promessa de que um milagre aconteceria na vida daquele casal. Você deve imaginar a alegria que foi para eles, depois de ouvir a promessa, e depois de saber que o filho nasceria, e que esse filho teria um papel importante, e ele nasceria de uma forma miraculosa, e ele teria também um objetivo na sua vida. E lá em Juízes 13, 5, fala que, porque eis que tu conceberás, e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde aonde, irmãos? Desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. É muito interessante, eu falei isso no sábado retrasado, ali no Encontro Vida, mas é muito interessante que quando Deus, ele nos projeta, quando Deus, ele elabora em sua mente quem seria você como ser humano, Deus, ele te cria, e você nasce da sua mãe, do seu pai, num seio familiar, para cumprir um propósito, um objetivo na sua vida. Se hoje você está aqui na igreja, ou se hoje você está acompanhando essa transmissão, e você olha para a sua vida, e você enxerga a sua vida absolutamente sem propósito, você não está cumprindo o destino no qual Deus estabeleceu para você. Porque Deus me chamou, e Deus te chamou, para que nós pudéssemos cumprir um propósito específico nessa vida. E é provável que o meu propósito não seja exatamente igual ao seu, porque somos pessoas distintas, diferentes, mas o que nos une é que todos nós fomos criados para um propósito. O fato de eu e você eventualmente não estarmos cumprindo, não tira o plano e o projeto original de Deus. E Sansão foi criado com um propósito. Ele era para ser um rapaz diferente. Ele não podia ser igual aos outros. E essa relação do pacto de Sansão era tão forte que nem ele próprio fez isso, foram seus pais que fizeram, ainda quando ele estava no ventre da sua mãe. E a Bíblia fala sobre o nascimento de Sansão, sobre a sua origem, mas a palavra de Deus de fato tem um hiato sobre o momento de nascimento até o momento da chegada da vida adulta de Sansão. Não é dito aqui se os pais de Sansão em algum momento cometeram algum tipo de equívoco na sua criação. Não diz aqui se os pais o disciplinaram, que os ensinaram de forma correta nos caminhos do Senhor, mas se foi Sansão que tomou esses caminhos. No final das contas, irmãos, sempre vai convergir para isso. Por mais que os teus pais te amem, por mais que os teus pais trabalhem para o seu melhor, e talvez não seja o seu caso, talvez o seu pai ou sua mãe não sejam pessoas tão boas assim, talvez esteja na sua cabeça, mas existem pessoas que são boas para você, que gostam de você, que querem o seu melhor.
Mas no frigir dos ovos, no final da nossa vida, o que vai decidir o nosso destino não é a escolha da sua mãe, não é a escolha do seu pai, não é a escolha do seu tio, não é a escolha do seu pastor e nem das pessoas que gostam de você. O que decidirá o nosso destino, sabe o que é? Somos nós mesmos, é você mesmo. E isso é muito revelador, porque se hoje você é insatisfeito com a sua vida, se hoje você é insatisfeito com as coisas acontecem com você, pode ser não, certamente a sua vida é fruto da escolha que você fez no passado e que você continua fazendo hoje. Se você acha que a sua esposa não é uma boa pessoa, que o seu marido é um péssimo marido, nunca se esqueça que ele foi fruto de uma escolha sua. E que isso pode te revelar também um pouquinho sobre você mesmo. Então Sansão chega a um momento da sua vida aonde Sansão ele começa a fazer as suas próprias escolhas. Ele começa a tomar as suas próprias decisões. E isso acontecerá com cada um de nós, por mais novo que nós sejamos. Vai chegar um dia, meu amigo Henrique e a Nicole fará as suas próprias escolhas. Seu papel hoje é dar todas as bases para que ela tome as melhores decisões no final. Mas no final das contas, ela decidirá sozinha. E a personalidade de Sansão começou a demonstrar alguns defeitos muito claros. Defeitos que não poderiam existir na escala, na plenitude, na dimensão para uma pessoa como Sansão. Porque Sansão era um homem separado para a obra de Deus. Era um homem separado para libertar o seu povo, para julgar o seu povo, para guiar o seu povo. Mas num belo ou num péssimo dia, Sansão chega diante dos seus pais e lá em Juízes capítulo 14, versículo 2 e 3, disse o seguinte: olha, vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, toma, pois, como minha esposa. É óbvio que Sansão sabia que a relação entre o povo israelita e o povo filisteu era uma relação extremamente conflituosa. E não havia interesse da parte de Deus de que fosse uma relação boa. Porque para ser uma relação boa, o povo de Israel tinha que abdicar dos seus princípios, e não era o interesse de Deus. Nós temos que ter boas relações com todas as pessoas que nós conhecemos nos dias atuais, mas sem que isso fira os nossos princípios. E isso tem sido um engano que tem se espalhado na igreja. Sansão sabia que estava pedindo algo que não podia. Mas é interessante que quando o pai dele o questiona, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos e entre todo o povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, naqueles incircuncisos. O pai de Sansão, então, agora, ele tenta trazer uma realidade para Sansão. O que você está pedindo não é razoável, não é compatível com o homem de Deus. Como você vai querer iniciar um relacionamento com uma pessoa que não crê no Deus que você crê, com uma pessoa que não tem os hábitos que você tem, que não tem a mesma cultura que você tem, que tem um caminho, objetivos de vida, objetivos espirituais absolutamente distintos dos nossos? Ele estava tentando trazer Sansão à razão. Pense, reflita, analise, considere e tome uma decisão após isso. Mas a resposta de Sansão, extremamente racional, só que não: toma-me esta, porque só desta me agrado. As vontades, os desejos. É muito importante que nós saibamos, irmãos, que às vezes, por que não podemos tomar apenas decisões racionais? Nós somos pessoas puramente racionais? Claro que não. Mas nós também não poderíamos ser pessoas puramente o quê? Emocionais. Eu tive fome, me dá a comida. Eu tive um desejo, vou consumi-lo. Quem é que faz isso? Os animais. Os animais não têm regulações como nós seres humanos temos. Regulações racionais, morais, entre o certo e errado.
Quando o ser humano ele se permite ser usado por suas paixões, por ele ser conduzido por suas paixões, o ser humano ele sai daquilo que Deus almejou como ser humano, como um ser pensante, como um ser racional, um ser complexo, maravilhoso, criado por Deus, e o homem se rebaixa a criaturas que agem simplesmente escravas dos seus próprios impulsos e desejos. E assim era Sansão. Ele não controlava os seus desejos e também não controlava a sua própria ira. Você vai ver lá em Juízes 14:19, assim como Juízes 15:15, que quando ele teve vontade de provar o mel, não importava se o mel, o favo estava ali no cadáver de um leão, que ele próprio havia matado, mas não importava. Mas isso não podia, isso contaminava o cristão, isso contaminava a pessoa. Não interessava, ele viu, sentiu o desejo e tomou. E tornou participante do pecado dos seus pais, sem fazê-los saber disso. E mais, quando ele teve raiva dos filisteus, porque o enganaram no enigma, ele pegou uma queixada de jumento. Eu fico tentando imaginar essa cena. Um homem com uma queixada de jumento, causando uma verdadeira carnificina, matando com eles 1000 homens. Era uma coisa animalesca, era uma coisa brutal. Eu tenho muita convicção de que esta versão de Sansão não era a versão que Deus idealizou para ele. Um homem escravo, um homem que não tinha nenhum zelo pela condição espiritual que ele tinha na vida dele. Deus escolheu Sansão para ser um homem diferente, mas ele não se importava com esse pacto. O corte de cabelo, que era apenas um símbolo, quando ele disse para Dalila que era a fonte do seu desejo, na verdade não era, mas era o símbolo que Deus usava. Quando ele revelou, ele demonstrou para pessoas ímpias, para as pessoas que não acreditavam em Deus, de que o seu pacto, de que o seu propósito de ser nazireu, do seu propósito de ser uma pessoa, um pastor separado para julgar o povo de Deus, que ele não tinha nenhum tipo de apreço e nenhum tipo de relevância na sua vida. Qual é a bênção que Deus te dá hoje que você não tem tratado com o devido cuidado? Qual é o ativo? Eu usei um termo financeiro. Qual é o bem? Qual é a coisa? Qual é algo, a pessoa que você tem na sua vida hoje que é muito valiosa, mas que você não consegue valorizá-la como ela deveria ser valorizada? Sua esposa? Seu marido? Seus filhos? Seus pais? Tua igreja? Amigos? E aí, irmãos, nós sempre vamos ficar naquele ponto de reflexão, de valorizarmos apenas as coisas quando nós estivermos em elementos de perda delas. Vocês sabem que quando Sansão acordou, e aqui eu estou fazendo um resumo, já vamos para o nosso final. Quando Sansão, ele acordou, e quando ele achou que despertando daquele sono, e aquele sono de Sansão na verdade era apenas uma representação. O sono espiritual que ele vivia estava representado naquele sono, que quando os filisteus chegaram diante dele, e que agora ele se levantando, confiando na sua própria força, confiando no seu próprio poder, confiando nas experiências passadas, ele vai enfrentar aqueles inimigos, e ele percebe que ele não tem mais força alguma. E o versículo 20 do capítulo 16, ele traz uma das mensagens mais tristes da Bíblia, porque diz que os filisteus vêm sobre ti, e diz que tendo ele despertado do sono, e dizendo consigo mesmo, sairei essa vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Você tem noção do que é a triste realidade de uma pessoa no qual o Senhor já tenha se retirado da sua vida?
E aqui traz uma complicação teológica muito grande, porque sempre ouvimos sermões e textos da Bíblia dizendo que Deus nunca vai nos abandonar, de que Deus sempre estará ao nosso lado. E isso acaba trazendo um grande dilema, mas como a Bíblia diz que o Senhor havia abandonado, que o Espírito do Senhor havia se retirado de Sansão, mas na verdade Deus não abandonou Sansão, o Espírito do Senhor não havia se retirado dele, e com isso eu estou contradizendo a palavra de Deus? Não, na verdade não foi o Senhor que se retirou da vida de Sansão, foi Sansão que expulsou Deus da sua vida, nenhuma, nem duas, nem três vezes, mas diversas vezes, através do seu comportamento, através das suas escolhas, através das suas decisões. Para mim, o meu versículo preferido na Bíblia, você já deve ter ouvido isso em outras vezes que eu preguei, porque eu sempre gosto de voltar para ele. É um texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz que eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta, meto o pé, arrombo e entro. É isso que está na Bíblia? Eis que estou à porta aí. Sabe o que a gente entende como esse Deus? A gente conhece muitos atributos de Deus. Deus todo-poderoso, onisciente, salvador, criador, onipotente. E aí eu ia passar o dia todo nisso. Mas através desse versículo eu aprendi um atributo de Deus que ele não é tão claro, mas que ele ficou muito claro nesse versículo, pelo menos para mim. Deus é um Deus extremamente educado. Ele respeita as suas decisões. Ele respeita as minhas decisões, por mais absurdas que elas sejam. Ele reluta. Ele tenta arguir conosco, comigo, com você. Ele tenta nos convencer a não tomar aquela decisão. Mas no frigir dos ovos, Deus respeitará a minha decisão e a sua decisão, porque existe o livre-arbítrio. E Sansão havia tomado a decisão dele. Sansão havia expulsado o Espírito Santo da sua vida. E quando nós escolhemos trilhar um caminho no qual Deus não nos colocou nele, nós estamos por conta e risco. E nessa jornada, desse mundo perigoso, desse mundo pecaminoso, desse mundo que tudo quer nos matar, esse mundo não é um lugar bom, ele tem coisas boas, mas a essência desse mundo de pecado, ela é má. Nós não deveríamos nos acostumar com esse mundo, nós deveríamos nos preparar para um mundo melhor, para a nova Canaã. E caminhar nesse mundo sozinho é extremamente perigoso, e tem um destino certo. A desgraça total e absoluta. Você acha que um homem vaidoso, jovem, forte, bonito, Sansão devia ser um homem belíssimo, e você vê ele agora fraco, amarrado, e você vê agora os inimigos dele, para debochar ainda mais, vão e perfuram seus olhos. Imagine a dor. Eu quero trabalhar com vocês agora rapidamente em dois tipos de dor que ele sentiu. Primeiro, a dor física. Quando cai um cisco no olho, eu fico desesperado. É horrível, cai aquele cisco no olho. Nossa, vida é horrível. Imagine uma perfuração. Imagine a dor. Mas existiu uma dor pior. Foi depois de ele entender o que estava acontecendo, e de ele saber que seus olhos haviam sido perfurados, dele saber que ele nunca mais enxergaria de novo. Sansão já era cego. Sansão era espiritualmente cego. A sua condição de fraqueza, de cegueira, apenas representava o seu estado espiritual de muito e muito tempo. Nós sabemos que no último momento da sua vida, Sansão se arrependeu. Sansão clamou a Deus pelo poder do Espírito Santo. E Deus, como Deus misericordioso, concedeu a ele aquele poder. O objetivo de Sansão não era tirar a sua própria vida, era destruir aqueles inimigos que zombavam de Deus. Quando algo de ruim acontece na vida de um filho de Deus, entendam, as pessoas ou as circunstâncias não estão zombando de você, elas estão zombando de Deus.
Se você é um vaso dentro da igreja, e se sua vida cai em desgraça, o nome que cai em desgraça é o seu, mas é o de Deus, porque o propósito de Deus não se cumpre. Naquele momento, Sansão, ele se reconciliava com Deus. No último instante da sua vida, que bênção! É uma pessoa, mesmo numa total desgraça, mesmo cego, mesmo fraco, mesmo humilhado, mesmo mutilado, a pessoa no último momento da sua vida ter o privilégio e ter a oportunidade de reconciliar a sua vida com Deus. Mas a que preço? A que custo? Não foi essa história que Deus idealizou para Sansão. Não eram esses caminhos. Você sabe a frase, Deus escreve certo por linhas tortas? É mentira. Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que entortamos as coisas. Meus queridos amigos, quais são as escolhas que temos feito hoje, que têm nos afastado do propósito de Deus? Quais são os prazeres que nós temos lançado mão, que são prazeres, e o grande problema dos prazeres não é o prazer por si só, mas é muitas vezes a maneira pelo qual nós vamos experimentá-lo, não da maneira prevista e idealizada por Deus. No final, como ladrão da cruz, pode até dar certo, mas a que preço? A que custo? E no final pode dar completamente errado. Saber dizer não. Assim como José disse não para a mulher de Potifar. Saber dizer não, assim como Daniel não se deixou se curvar para adorar deuses estranhos, para ficar de bem com a patota, com as pessoas que estavam ao redor dele. Ele tinha que estar bem com uma pessoa, com Deus. E se der para ficar bem com Deus e com outras pessoas, ele ficaria. Mas no momento em que ele teve que fazer uma escolha, ele escolheu Deus. Quais são as escolhas que eu e você estamos tomando hoje? Que destino elas estão nos levando? Talvez as escolhas. Talvez você agora, fazendo uma reflexão da sua vida, veja claramente que as escolhas que você está tomando, que as renúncias que você não está fazendo, estão te levando para um caminho absolutamente distante do propósito de Deus. A sua jornada não acabou. Talvez você já esteja com o cabelo branco, talvez alguns cabelos já não estejam mais na sua cabeça, talvez você enxergue assim como eu, com a ajuda de algumas lentes, talvez o seu vigor físico já não seja mais o mesmo, mas a sua história ainda não terminou. Amém por isso? A sua história ainda não terminou. Você ainda pode tomar uma decisão. E eu vou chamar aqui meus companheiros do quarteto, para que nesse momento agora, nós possamos, através de um louvor, através de um hino, porque talvez hoje você esteja vivendo as consequências das escolhas que você tomou. Talvez as escolhas que você tomou no passado hoje estejam cobrando um preço muito, muito alto. Mas a promessa de Deus é que Deus, em sua misericórdia, assim como Ele foi lá com Sansão, nos últimos instantes da vida dele, assim como Ele foi lá com Sansão, cego, fraco, humilhado, um rabisco totalmente disforme daquilo que Deus havia desenhado para a vida, Deus foi e o resgatou. E esse Deus maravilhoso, se esse é o seu caso hoje, mesmo que não seja tão dramático como foi o de Sansão, hoje é o dia de tomar as decisões certas. Hoje é o dia de se colocar na mão do Mestre, porque Ele vai te amparar, Ele vai te buscar, Ele vai renovar a sua vida. Se esse for o seu desejo, enquanto o Quarteto Ômega estiver cantando esse último hino, se você quiser se colocar em pé e dizer: Senhor, eu quero ter uma vida diferente, eu quero escrever uma nova história, mesmo jovem, mesmo velho, mesmo adulto, não importa, a história que você vai tomar hoje precisa ser a história com Deus.
Enquanto nós estivermos cantando, fique em pé, se assim for o seu desejo, e nós estaremos orando por você, pela sua escolha e pela sua vida. Já estive nos montes, já estive nos vales, já tive minha vida por um fio e sobrevivi. Mas em toda prova, em toda tormenta, Jesus provou e prometeu, vai me amparar, vai te amparar, nunca te abandonar. Ele abriu o mar pra você passar, se preciso for. Tão altos, vales profundos, que possa fazer você voltar atrás. Difícil é seguir quando não dá pra ver. Você não está só, Deus sabe o melhor, vai te conduzir, vai te amparar, nunca te abandonar. Ele abriu o mar pra você passar, se preciso for. Deus não deixará você. Amém, irmãos? Deus não deixará você. Ele jamais vai te abandonar. Ele nunca vai virar as costas para você. Mas Ele vai respeitar a sua decisão. Se você disser para Ele ir embora, relutante, com lágrimas nos olhos, Ele fará de tudo que não fira o teu livre-arbítrio, para tentar te mudar a tua ideia, mudar a tua mente, tentar te acordar, fazer você enxergar. Mas se no frigir dos ovos, nos últimos momentos, nós escolhermos os nossos próprios caminhos, os prazeres terrestres, temporais, Deus triste, mas de forma respeitosa, deixará você seguir o seu rumo
e o seu triste destino. Louvado seja Deus, porque você não tomou essa decisão hoje. Amém? Por isso, você que está em casa, você que está assistindo essa transmissão, essa mensagem é para você também, para que a sua vida seja transformada. Deus não vai te abandonar. Não expulse Deus da sua vida. Que o Espírito do Senhor esteja conosco. Vamos orar para que nós possamos firmar essa nossa decisão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nesse 2 de julho de 2022, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia da Pedreira, nós estamos tendo esse imenso privilégio que um dia nos será tirado, mas que hoje nós temos a oportunidade de estarmos na Tua casa de oração, meu Deus, podendo ouvir a Tua palavra, podendo louvar a Ti, podendo Te adorar, podendo buscar a Tua presença. Temos um auditório muito heterogêneo nesse momento, meu Deus. Eu não conheço a história de cada pessoa aqui, meu Pai. Eu não conheço as lutas. Eu não conheço nem direito as minhas próprias lutas. Mas Tu conheces o coração de cada um de nós. Sabe quais são as tentações que nós lidamos. Quais são aquelas que vencemos. Aquelas que infelizmente ainda estamos caindo. Sabe os desafios que enfrentamos. Por isso, meu Deus, nenhum mérito existe em nós. Por isso nós clamamos, nós não estamos pedindo, Senhor, nós estamos Te clamando em nome de Jesus, que o Teu sangue derramado na cruz do Calvário possa limpar as nossas imperfeições e impurezas, e nós sabemos que são muitas. Que o Teu sangue nos lave e que o Teu sangue nos fortaleça a de dizer não para coisas que o nosso lado carnal quer dizer sim, para que os nossos destinos sejam mudados, para que nós individualmente e como igreja possamos alcançar a Tua salvação. Por isso nessa manhã, meu Deus, pedimos a Tua bênção de uma forma muito especial, seja derramada sobre cada um de nós. É a bênção que queremos deixar para a Tua igreja, no nome precioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia.